Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre uma parte da nutrição com o doutor Roberto Negrão, que é professor aqui da instituição São Leopoldo Mandic. O professor Negrão, ele é doutor em Ciências da Saúde e especialista em nutrologia. Muitas pessoas têm, quando sofrem graves acidentes ou têm doenças degenerativas ou que sofrem cirurgias no trato gastrointestinal, precisam de nutrições chamadas enterais ou parenterais. E para falar sobre isso, para você conhecer quais são esses tipos de nutrição, eu convidei o professor Roberto. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer estar aqui. Então, professor, acho que você poderia começar nos explicando o que é uma nutrição, uma dieta enteral e uma dieta parenteral. Então, a dieta enteral, normalmente a gente aplica esse termo quando a gente usa um tipo de um canudinho, a gente chama isso tecnicamente de sonda. Então, é um tipo de um canudinho maleável, que ele é colocado a partir do nariz e vai até o estômago, ou duodeno, ou jejum. Ou seja, ele vai para o trato digestório. Então, você não precisa usar a boca, nem o esôfago como condução, ele vai direto para o trato digestório. Essa nutrição enteral, normalmente, nós temos ela industrializada, e ela vem com todos os nutrientes que você precisa. Então, vitaminas, minerais, né, o sódio, o sal, né, o sal que a gente precisa, proteína, gordura, açúcares. Então, é como se você comesse. Do ponto de vista de nutrição, é como se você comesse. E essa nutrição, a gente chama de nutrição enteral. Então, ela é feita por uma sondinha flexível, maleável. A nutrição parenteral, ela não usa o trato digestório, o intestino como um todo. Ela usa só o fígado, ou seja, essa nutrição a gente faz na veia, normalmente numa veia, pode ser variáveis às vezes, mas normalmente uma veia do pescoço ou do tórax, que a gente chama de jugular e subclávia, e ela vai direto no sistema venoso, ou seja, você não precisa do intestino trabalhar. Então, ela vai ser mais indicada, obviamente, quando eu não posso fazer o intestino trabalhar naquele momento. Tá. Em que casos que são indicados essa nutrição enteral? A nutrição enteral, normalmente ela é indicada quando o paciente está com distúrbio de deglutição. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma pessoa com uma demência grave, com Alzheimer, na qual a alimentação, isso já testado pelo fonoaudiólogo, a alimentação está colocando ele em risco. Né? De engasgar, de fazer pneumonia, por exemplo. Essa é uma indicação. Inicialmente você faz a nutrição enteral pelo nariz e depois talvez até uma gastrotomia, uma abertura direto no estômago. Uma outra indicação é quando o paciente tem algum distúrbio da alimentação, um transtorno de alimentação em que ele não quer se alimentar, então enquanto ele está progredindo o tratamento psiquiátrico dele, é usado isso para ele não desnutrir gravemente. Por exemplo, a anorexia. Por exemplo, a anorexia nervosa. Ou em algumas situações, quando você tem, por exemplo, quadros de criança que estão sob grande demanda energética proteica e provisoriamente você tem que usar isso em situações de infecção, pacientes internados, pacientes entubados, né, que estão entubados sob ventilação mecânica, ele não vai poder comer por boca, você alimenta ele pela sonda. Todos os casos de intubação faz também? Quase todos os casos de intubação a gente faz nutrição enteral, e em alguns, quando eu não posso usar o trato digestório, aí a gente faz a nutrição parenteral. E aí, quais são os casos indicados para parenteral? Então? A parenteral basicamente é quando o trato digestório não pode ser usado na sua plenitude. Ou seja... Tanto estômago como intestino. Tanto estômago como intestino. Né? Existe uma possibilidade, quando é só o estômago que está com problema, você colocar a sonda mais lá para baixo, né? Mais lá no intestino. Mas, normalmente, a gente usa parenteral quando o trato digestório não pode ser usado na sua plenitude. Então, o exemplo mais fácil de pensar são pacientes que são submetidos a muitas suturas no intestino. Uma grande cirurgia, algumas cirurgias de câncer, por exemplo, de câncer de pâncreas, onde você faz muitas retiradas. Você retira o estômago, o duodeno, o pâncreas, faz muita sutura. Então, é um exemplo de nutrição parenteral. E por que isso?
Porque se eu deixo o paciente sem nutrição nenhuma, ele não vai conseguir cicatrizar. Porque ele precisa de proteína, precisa de vitamina, precisa de mineral para cicatrizar. E a cirurgia não será bem sucedida. Claro. Quais são os tipos de dietas enterais? Elas variam conforme a pessoa ou tem mais ou menos uma fórmula padrão? Essa é uma ótima pergunta. As enterais, você tem hoje no mercado várias indústrias bastante boas que fazem várias nutrições enterais diferentes. Então, o que cabe ao médico nutrólogo e ao nutricionista, está cuidando do paciente, escolher a melhor para aquele paciente. Então, eu tenho dieta enteral mais adaptada para o diabético, mais adaptada para quem tem insuficiência do rim, quem não tem o sistema renal funcionando, mais adaptado para quem não tem o fígado funcionando na sua plenitude. Então, existe uma miríade, uma gama grande de opções no mercado. E também, em casa, é possível tentar se fazer uma integral em casa, né, a partir de alimento. Isso a gente não tem usado mais, devido ao próprio risco de desequilíbrio da nutrição. A gente prefere usar industrializado hoje em dia. Aí esse paciente... porque a integral ela pode ser utilizada também com o paciente em casa. Pode ser utilizado também com o paciente em casa, não só no hospital. E aí um cuidador ou quem está junto desse paciente prepara essa formulação e como que ela funciona? Ele prepara e coloca, o paciente vai ter que ter um dispositivo ou a sonda pelo nariz ou muito frequentemente um buraquinho no estômago, que a gente chama de gastrotomia, e ele recebe com equipo, né, com um equipo, como se fosse um equipo venoso, mas um equipo para via digestória, ele recebe isso lentamente. O ideal é que seja uma dieta industrializada sempre que possível. E normalmente o paciente, quando está sob domiciliar, né, esse tipo de nutrição domiciliar, ele deve ter uma assistência domiciliar, que inclua enfermeiro, médico, nutricionista, né? Vários convênios hoje disponibilizam isso e a própria prefeitura tem um sistema domiciliar também, né? De várias cidades tem sistema domiciliar. Legal. E como que o médico nutrólogo ele avalia os pacientes para indicar uma ou outra tipo de nutrição, seja ela enteral ou parenteral, né? Eu preciso saber primeiro se o trato digestório pode ser usado. Então, se o trato digestório puder ser usado e for suficiente para nutrir o paciente, eu vou sempre preferir a enteral. Eu vou sempre preferir evitar a nutrição pela veia, porque, imagine, é uma veia que fica pega o tempo todo, 24 horas por dia, então existe o risco de infecção e é um risco bastante grave, porque essa veia ela fica próxima do coração, a ponta desse catéter que a gente passa fica próximo do coração. Então, existe uma possibilidade de infecção grave. Então, sempre a gente usa preferencialmente a enteral. Agora... depois de avaliar a condição do paciente, eu preciso de avaliar tanto a condição nutricional dele, como a condição metabólica, ou seja, exames de dosagem de sódio, de potássio, de reserva proteica, do metabolismo lipídico do paciente, da capacidade do rim, da capacidade do fígado. Depois que eu avalio tudo isso, eu escolho a melhor nutrição para ele. Então, é um procedimento relativamente complexo. Imagino. E os pacientes, eles podem sofrer algum tipo de rejeição nesse tipo de nutrição, seja ela enteral ou parenteral? A gente sempre pergunta para o paciente se ele tem alguma alergia. Né? Se houver um histórico de alguma alergia, a gente precisa procurar aquela nutrição que exclua aquele elemento alergênico, né? É pouco frequente você ter pacientes que não podem usá-lo por essa condição, porque essas nutrições, ela já vem, uma parte dela já vem previamente elaborada quanto a isso. Porém, é fundamental que o médico pergunte se tem alguma alergia específica a algum alimento. Além de alergia, tem algum outro tipo de complicação que pode acontecer? Sim. Então, como eu falei, na nutrição parenteral, você tem o risco da infecção. E ficar sem comer muito tempo, ou seja, muitos dias, também vai provocando a atrofia do intestino e você pode ter
favorecimento de crescimento de micro-organismos que não são desejáveis no intestino, etc. Porque as bactérias que nos ajudam, né, que estão no intestino, elas acabam morrendo sem alimentação. Tá. Elas morrem de inanição, né, de fome. Essa é uma possibilidade com a parenteral. E com a enteral, obviamente, depois, quando o paciente está sondado, ele precisa sempre receber a dieta, e isso é extremamente importante, elevado. Com decúbito elevado, ele não pode receber a dieta deitada, porque ela eventualmente pode voltar e ir para o pulmão. E essa é uma complicação muito grave, né? Tem uma pneumonia por aspiração. Então, sempre com o decúbito elevado. Isso todo médico orienta, né? Claro. Quando a gente faz. E tem um tempo máximo que essas nutrições podem ficar? É indeterminado. Por exemplo, tem alguns pacientes que precisam de usar parenteral indefinidamente. Então, vamos supor que é um paciente que tenha sofrido a presença de vários trombos, coágulos no sistema digestório, tenha ocluído o sistema arterial e venoso digestório e precisa ressecar o intestino. Então, às vezes, ressecções extensas de intestino, os pacientes com o intestino muito curto. Ressecção é retirada. Retirada, isso, desculpa. Retirada do intestino, né? Então, ele fica com o intestino muito curto, então ele não consegue fazer o que ele tinha que fazer. Então, esses pacientes eles precisam de parenteral para a vida toda. Tá. Então, nesses casos, é extremamente importante que tenha uma equipe multiprofissional acompanhando. Claro. Para tentar minimizar as complicações. Então, ele pode ficar por tempo indefinido. Legal. Muito bom, pessoal. Conversamos aqui no Mandcast de hoje com o professor médico, nutrólogo, professor Roberto Negrão, sobre as diferenças dessas nutrições enterais e parenterais para pacientes que necessitam. Espero que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigado por essa sua fala muito esclarecedora. Eu que agradeço, Marcelo. Eu queria deixar claro para os ouvintes, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é extremamente importante com o paciente nutrição enteral ou parenteral que ele tenha acompanhamento de um nutricionista e de um médico capacitado para isso, normalmente o médico nutrólogo. Sem dúvida. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo. Deixe um like lá se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço!